Podcast Dani e Dan, Mulheres em Sintonia. Duas nordestinas arretadas, Dandara Brasil, direto da Bahia, e Daniele Tavares, lá da Paraíba, juntas para dar voz às histórias, às lutas e os sonhos de muitas mulheres. Com muita emoção, essas vozes chegam para abraçar, inspirar e fazer o coração bater no ritmo da vida. Vem com a gente que as vozes das mulheres estão ecoando forte e o papo tá bom demais. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Dan e Dan, Mulheres em Sintonia. Eu sou Daniele Tavares, consultora empresarial e administradora. Eu sou Dandara Brasil, sou terapeuta integrativa de mulheres e dançarina do Sagrado Feminino. E sobre esse tema que nós vamos abordar hoje, Natal, final de ano, a gente quer trazer leveza e propósito para o próximo ano, para que a gente comece o ano com muito mais estratégia. Bom, o Natal para mim, Dandara, significa muito, porque eu e minha família, a gente sempre comemorou. Então, hoje é diferente de quando eu era criança, porque hoje a minha família é uma família pequena, né? Eu, meu esposo, meus 2 filhos, meu enteado que está em outro projeto, está em outro estado, em busca dos seus sonhos. Mas, assim, me faz muita falta estar com a família nesse momento. A família que eu me refiro a minha mãe, a meu pai, minhas irmãs. Mas eu entendo que hoje eu estou criando a minha família, né? Eu estou criando esse propósito na vida deles também. Então, assim, o Natal para mim continua sendo uma data, assim, muito importante, onde eu posso passar para eles meus valores, os meus princípios. Geralmente, no catolicismo, a gente vai para a missa. Isso aí é regra. Então, assim, a gente sempre se armava. Missa do Galo, né? Também tem a Missa do Galo, que é à meia-noite. Mas, assim, hoje em dia, as igrejas decidiram trazer essa missa para um horário mais próximo das 19 horas, 20 horas, devido a vários fatores. Então, assim, eu tenho passado para meus filhos essa cultura, essa tradição, mas principalmente o real sentido do Natal, que para nós católicos é o nascimento de Jesus. É uma data assim que a gente não pode deixar passar em branco. É interessante. Eu venho de uma família de muitos irmãos, mas a minha mãe nunca curtiu essa questão desse Natal. Então, geralmente, Natal e Ano Novo era sempre em casa, cada um dormindo. Quando eu fui ficando adolescente, eu fui saindo mais de dentro de casa no Natal e Ano Novo. Depois de me tornar adulta, hoje lá em casa somos em 2, eu e meu companheiro, e nossos pets. Então a gente tem, às vezes a gente passa Natal fora, às vezes a gente passa Natal em casa, mas geralmente ele gosta de uma mesa farta. Só que este ano eu cheguei com uma nova consciência, eu quero experimentar um Natal diferente, fazer algo que eu sempre quis fazer e eu nunca conseguia, porque geralmente virada de ano, a gente está sempre fora de casa, enfim. E aí a gente já combinou, nada de extravagância na mesa, porque a gente passa uma semana comendo aquela comida, né? Acaba sendo desperdicioso tudo isso. Então, um Natal mais simples, mais entre nós dois, talvez com a minha sogra, que agora mora muito perto de nós, e fazer uma coisa mais tranquila mesmo. De repente assistir a Missa do Galo, vivenciar essa experiência. Mas para o meu Natal, depois do Natal, eu quero vivenciar uma experiência que foi criada por um afro-americano e que as pessoas no continente africano, algumas tradições, vivenciam. Eu quero trazer um pouquinho dessa experiência para a nossa audiência. Muito importante você falar sobre trazer esse dia de uma forma mais simples, porque o nascimento de Jesus, ele foi aonde? Foi em um local onde tinha animais, um local muito simples. E o glamour que hoje nós vivenciamos, né, no Natal, totalmente foge, né, do real sentido. Então, assim, eu também já tenho alguns anos que eu faço a ceia só para meus filhos, meu esposo, meu enteado. Em alguns anos anteriores, vinha outras pessoas, né, da família dele, como minha sogra, meu enteado sempre esteve também. Mas esse ano, particularmente, vai ser só nós 4. Então, assim, eu quero trazer isso para eles, né? Que o Natal é o nascimento de Jesus, de trazer simplicidade. Mas o melhor de tudo, eu acho que é a gente vivenciar a união da família e a alegria por estar juntos. Eu nunca deixo de citar que, há 5 anos atrás, nós estávamos vivenciando um Natal muito difícil,
onde nós perdemos muitos parentes, amigos, devido à pandemia. Então, de lá para cá, eu tenho pensado muito nisso. Vamos comemorar cada dia, como se fosse o último mesmo. Cada Natal, como se fosse o último Natal. Então, é isso. E interessante que eu te ouvindo agora, me veio assim no ouvido, né? Uma missa de ação de graças. Então, agora, no final, até o finalzinho do ano, eu vou passar na igreja, embora eu não seja católica, eu não tenho nenhuma religião, eu sou espiritualista, eu acredito na força da natureza, em várias outras formas, né, de conexão com Deus, mas me deu vontade de fazer essa missa de ação de graças por um ano que foi incrível. Sim. E a gente vai entrar nesse assunto enquanto negócio, enquanto empreendedorismo, enquanto roda da vida. Esse episódio a gente quer deixar essa mensagem para você que está do outro lado nos ouvindo. Então já te convido, pega papel, pega caneta, porque você pode ter muitos insights. A gente vai fazer uma retrospectiva do que foi 2025 para a Dandara, do que foi 2025 para a Dani. E você vai pensando aí, o que foi 2025 para você? Inclusive, Dandara, eu escolhi um look hoje que tem uma cor que significa muito para mim. Mas eu vou deixar para falar isso mais para frente. Então, Dandara, eu fiquei curiosa quando você citou, né, que vai fazer esse ano um Natal diferenciado a partir de uma celebração. Que é afro-americana, mas que faz parte hoje de alguns continentes, de alguns países em África. Então eu fiquei um pouco curiosa porque eu nunca tinha ouvido falar. Não? Então é por isso que é bom a gente, né, tá sempre buscando novos conhecimentos. Então, para mim, eu queria que você falasse um pouco sobre esse experimento. Na verdade, o ritual de celebração que este ano eu quero vivenciar é o Kwanzaa. Eu não sei se a pronúncia é essa, é Kwanzaa. Eu soube dessa celebração em 2020, na época da pandemia, onde aconteceram muitos booms, né, de lives, de conexões. Sim. Em 2019, eu conheci o príncipe Alpha Kwabo, que ele é da região do Congo. Ele vive entre Congo, Angola e Inglaterra. E aí eu mandei desejando um Feliz Natal para ele e toda a comitiva. E aí ele falou para mim, olha, Dandara, nós aqui não celebramos o Natal como vocês aí no Brasil. Né? A gente não celebra o Natal, o nascimento de Cristo. A gente tem uma celebração que começa do dia 26 de dezembro e vai até o dia 1º. Por isso eu nunca consegui, são 5 anos, vai fazer agora que eu soube dessa celebração, e eu nunca consegui vivenciar, porque, como eu disse, a gente passa Natal aqui, dia 26, 27, a gente sempre vai para uma casa de praia ou para algum outro espaço com outras pessoas. Não caberia eu iniciar a celebração em casa e não concluir. Então, esse ano, como a nossa celebração de Ano Novo também vai ser aqui em Salvador, então vai dar para eu fazer essa celebração, vivenciar do dia 26 ao dia 1º. Dia 31 eu faço mais cedo, para poder sair, virar o ano, e no dia 1º que eu vou estar em casa, poder dar continuidade e saber como é isso na prática, né? Eu anotei aqui que Kwanzaa é o nome de matriz africana que significa fonte inicial, princípio de tudo, o primeiro, os primeiros frutos, e era usado para celebrar as colheitas dos plantios na antiguidade africana. Essa palavra ela foi resgatada por Maulana Karenga entre 1966 e 1967, para constar como nome oficial da celebração criada por Karenga, que engloba 5 fundamentais valores. Você pode citar esses valores? Quais são? O primeiro valor dentro dessa celebração é reunir a família, os amigos e a comunidade. O segundo valor, reverenciar o Criador e a criação. Respeitar o ambiente e curar o mundo. O terceiro, honrar os ancestrais e antepassados pelas lições deixadas. Manter firme valores comunitários como verdade, justiça, respeito pelas pessoas e pela natureza. E o quinto, a celebração dos aspectos sagrados para a vida, realização, família, comunidade e cultura. O Kwanzaa celebra-se mediante rituais, diálogos, narrativas, poesia, dança
canto, batucada e outros. E tudo isso obedecendo a 7 princípios Naguzu Sabá, que são. Aí tem 7 princípios dentro dessa celebração. O primeiro, a gente vai colocar aqui na descrição para você saber, ele significa unidade. O segundo, autodeterminação. O terceiro, trabalho em grupo e responsabilidade. O quarto, economia cooperativa. O quinto, objetivo, propósito. O sexto, criatividade. E o sétimo, convicção. Então, diga para mim, Dani, se celebrar a minha virada de ano pós-Natal, início do primeiro dia do ano, se não tem tudo a ver com aquilo que é a cultura dos caminhos de Dandara Brasil. Tudo a ver. Inclusive, você vai seguindo um roteiro, não é isso? Sim. Do início ao fim. E eu achei isso interessantíssimo, porque às vezes é isso, a gente só comemora ali dia 24, dia 25, acabou. Aí a gente espera dia 31, dia 1º para fazer uma nova comemoração. Quando é dia 2, dia 3, a gente já está todo mundo pensando nas contas que fizemos. Sim. E essa forma de comemoração, vamos dizer assim, ou de celebração, traz muito mais propósito, né? Traz muito mais verdade, vamos dizer assim. Então, não deixa de ser uma forma de a gente ver como a outra cultura faz, né, essa celebração nessa época do ano. Sim. E assim, Dandara, eu estava até pensando, nosso país, ele foi fundado por portugueses, né? Eles não descobriram, na verdade, eles chegaram aqui e tomaram conta, mas acabou que a tradição do Natal hoje veio muito deles, mas eles não vieram só, eles trouxeram africanos, né, como escravos. E como será que os africanos comemoravam, né, essa data? Ou será que conseguiam comemorar? Então, assim, ficou claro, né, que provavelmente essa cultura era uma forma como eles faziam através de danças, batucadas, né, a sua celebração de final de ano, vamos dizer assim. E você falando agora me traz também a percepção de tentar entender se existe esse ritual, ou como é que acontece, ou se acontece também com os povos indígenas. E eu vou entrar em contato com os indígenas que eu tenho um contato através da dança. Se existe esse ritual Sim. de final de ano, como é que eles celebram essa mudança, né? Porque Natal e Ano Novo, para mim, é um momento de você reavaliar toda a sua vida, todo o seu ano. E como é que você faz dentro da sua cultura, com essas outras culturas na sua vida? Porque quando eu pego, há 5 anos atrás, e que eu descubro que existe essa forma, através de um príncipe africano do Congo, e eu tento fazer esse ritual e não consigo por conta das demandas, e esse ano eu vou conseguir colocar em prática, e do meu jeito, imagine, porque é uma celebração que você usa 7 velas. Tem uma vela central, que é preta, 3 vermelhas de um lado e 3 verdes do outro. Em outras fontes de informação dessa celebração, já diz que é um dia de cada vela. Né? Então, assim, as cores, elas têm a sua simbologia e a sua força sobre nós. Então, eu vou decidir se eu vou fazer dentro desse preto, vermelho e verde, ou se eu realmente vou fazer como essas outras fontes, que cada vela representa um dia e um dia dentro desse princípio. Então, ao acender essa vela, eu vou me reafirmar, tanto a pessoa Dandara enquanto pessoa física, como pessoa espiritual, como pessoa profissional, dentro desse dia de ritual. E aí você coloca frutas no centro dessa mesa. Sim. Então, esse ano eu vou poder fazer isso. E aí dou aquela misturadinha que eu amo muito, que são os incensos. Sim. Né, que vem aí do catolicismo. Pois é, muito interessante, Dandara, tudo isso que você trouxe pra gente, né? Eu acredito que não só eu, muita gente aqui não conhecia essa forma de celebrar, né, o final de ano. E eu queria saber de você que está aí nos assistindo, como que vai ser sua celebração? O que de novo você também pode agregar aqui pra gente? Como vai ser? Existe alguma outra forma cultural de celebrar o Natal? Se sim, pode passar para a gente através do nosso e-mail, para que a gente também fique a par e conheça um pouco mais de tantas culturas, né, que nós temos aqui dentro do nosso país.
Agora, assim, a gente fala muito do Natal pensando mais nas festas, né, na troca de presentes, nas confraternizações, que é importantíssimo, mas também vamos abrir um parêntese para as oportunidades dos negócios, as oportunidades no mercado de trabalho, porque, embora a gente saiba que o sentido real do Natal é outro, é algo muito mais simples, mas a gente também vê muitas oportunidades crescendo nessa época do ano. Como, por exemplo, este ano o empreendedorismo no Brasil cresceu 4,6%. Então, isso é algo muito vantajoso para o nosso país. E, entre eles, muitos jovens empreendendo também em busca de propósito, né, de adquirir sua renda a partir do seu próprio trabalho. Então, não deixa de ser, né, algo para a gente comemorar também o aumento também do número de vagas temporárias e, consequentemente, né, após a virada do ano, muitos deles acabam se tornando fixos. Então, Danda, acaba que o Natal não é só celebrar, comemorar, comprar presente e ceia, mas também muitas oportunidades para o mercado. Sim. E eu fico pensando de que forma que você que está aí, seja empreendedora, empreendedor, ou CLT, ou prestador de serviço, como é que você vê essa questão dessa compra, se você faz compra de forma consciente, para que durante, como a Dani falou no início do nosso programa Abrir, você é aquela pessoa que vivencia o seu Natal, o seu Ano Novo, e que quando chega janeiro, você está tranquila com as suas contas, você está em paz, sabendo de forma consciente quanto você gastou, e se realmente era necessário aquele gasto, aquele investimento, ou você depois sai fazendo tudo somente para agradar as outras pessoas, dando presente que às vezes o outro não vai nem usar, sabe? Participando de vários amigos secretos, que final de ano, né? Fim de ano, são vários amigos secretos, e você acaba se endividando com questões, com coisas que às vezes as pessoas jogam até fora. Você, Dani, tem esse ano, especificamente, você tem participado de muitos amigos secretos, qual é a sua estratégia para não se endividar com essa cultura da troca de presente que nós temos aqui no Brasil? Inclusive, já há alguns anos, né, que eu tenho feito isso, algumas por escolha e outras por eu viver longe da minha família, né? Minha família sempre faz a troca de presentes. E em casa, hoje em dia, a gente compra um presente para as crianças e celebra. Então, não deixa de ser uma forma de economia, né? Mas, assim, respondendo a sua pergunta, eu acho que a gente tem que realmente colocar o pé no chão. Porque não adianta a gente fazer bonito durante 2 dias do ano, mas passar o ano endividado, passar o ano, né, com a mão na cabeça. Então eu vejo muitas pessoas que fazem isso, né, Dandara, que Sim. estoura o limite de cartão, pega seu 13º, investe todo em lembrancinhas, ou em roupa nova. Às vezes isso não quer dizer nada. Por isso que eu falei do verde, da roupa que eu escolhi hoje, porque tem um sentido para mim, hoje o verde. No ano passado, inclusive, a gente teve comemorações simples. Eu estava com o meu bebê, tinha 1 ano e 5 meses, então a gente ficou em casa mesmo. Durante a virada, acabou que a gente ia ficar em casa, não ia ter muita coisa, fiz só a ceia mesmo, básica, e aí eu peguei uma roupa confortável que eu tinha em casa, minha filha também, não olhei para a cor, não olhei para essa questão dos ritos, e aí eu peguei um vestidinho verde, dessa cor, e vesti. E para mim estava ótimo, estava confortável. Dandara, fugindo da regra, eu acho que é bem melhor. E para mim, 2025 foi um ano excepcional. Um ano de tomada de decisões, um ano de voltar para o mercado, um ano de reafirmar meus valores, minha cultura também. Então, assim, a gente tem que, às vezes, quebrar esse ciclo, quebrar essas regras que são impostas pra gente, né? Então, às vezes a gente ser diferente faz toda a diferença. Porque, lógico, todo mundo quer passar o Réveillon num lugar glamouroso, tomando um espumante, mas se não der pra ser dessa forma, você não deve negligenciar esse momento tão especial. Inclusive, na virada do ano 2024 para 2025, só eu e minha filha estávamos acordadas. O bebê dorme cedo, meu esposo tinha trabalhado o dia todo, estava exausto, quis deixar ele descansando. E não tive aquela preocupação de estar todo mundo se abraçando em plena meia-noite. Então, para mim, o mais importante foi
como eu estava me sentindo em paz com minha família, todo mundo em casa saudável. É interessante você falar da cor. Muita gente acha que isso é superstição, que é bobeira, né? Ou tem a questão das cores, que é mais supérfluo. O ano passado, eu não quis comprar roupa nova. Eu tinha um vestido azul marinho lá, que é um azul tipo uma turquesa. E eu disse, eu vou passar meu ano novo com esse vestido. Porque eu fui tentar entender qual era a frequência da virada deste ano. E aí, segundo as pesquisas que eu fiz, quem quisesse expansão na sua marca, quem quisesse abertura, sabe, que colocasse, porque tá ligado, eu gosto muito de olhar a minha vida também através do meu mapa astral. A astrologia, para quem não acredita, parabéns, mas para quem sabe o que é o poder de você saber o que representa, o que os planetas fazem lá em cima, atuando na sua vida aqui embaixo, de acordo com o seu nascimento e com o ano, você não tem noção. E aí, geralmente, eu passava de branco, ou teve uns 2 anos que eu resolvi passar de amarelo. As pessoas que passam de amarelo dizem que é dinheiro, mas não, amarelo é alegria, é sol, é você ser solar. Eu sou uma mulher muito solar. E aí eu resolvi passar com o azul, porque tinha conexão com Júpiter, e Júpiter é o planeta da comunicação no sentido de expansão. E foi o ano que mais a minha marca expandiu. Muita coisa aconteceu em menos de 12 meses, porque vai fazer 12 meses agora no dia 31, essa virada. Eu estava com meu companheiro, minha mãe, minha irmã com a família, uma irmã minha, estávamos todos em uma casa, pegamos uma casa por uma semana, beira de praia, com rio, com tudo. E assim, foi um ano mais próspero em todos os sentidos da minha vida. Próspero de equilíbrio, de tranquilidade, de muita movimentação, mas na presença. E assim, eu nem sei que roupa esse ano eu vou botar na virada de 2025. Confesso que eu também estou em dúvida, Dandara, com relação a que roupa, não é nem a cor, que roupa. Porque realmente é isso, é a gente quebrar ciclos, né, que foram impostos pra gente. E você falou uma coisa que me chamou muita atenção, que foi sobre prosperidade. Muita gente acha que prosperar é enricar, é ter dinheiro em abundância. Mas eu acho que a grande maioria hoje das pessoas, principalmente da nossa geração, acreditam que prosperar é estar bem consigo mesmo, né, estar em paz, estar com saúde. Isso é a melhor coisa que existe, né, na face da Terra para nós. Porém, a gente, logicamente, coloca essa força em outras coisas, que às vezes é muito bom também, mas que às vezes acaba nos adoecendo, né, e a gente nem percebe. Sim. Então a gente precisa dar valor ao que realmente importa na nossa vida. Porque não é só fazer o dinheiro. Eu venho agora de uma política de o dinheiro ele é tão importante quanto qualquer outra coisa. Mas a grande questão é se você está deixando de viver o seu presente, de viver as coisas que realmente são importantes para se tornar escravo do dinheiro. O dinheiro tem que aprender, a gente precisa aprender a colocar o dinheiro para trabalhar para nós. E não a gente se tornar escravas ou escravos unicamente, exclusivamente do dinheiro. Porque isso tem adoecido, de fato, as pessoas. Sabe, tá todo mundo... de verdade, assim, Dani, eu tenho ficado muito preocupada com os futuros próximos anos, de como é que a gente vai se relacionar com as pessoas que hoje não tem tempo, não escolhem, sabe? A autorresponsabilidade é algo que a gente precisa ter. Não colocar a culpa que a vida está corrida. Qual é a escolha que você tem feito para sua vida? Essa pergunta eu vou até responder agora. Eu comecei o ano assim, né, em dúvidas, como eu vou retornar para o mercado, como eu vou me readaptar a tudo isso, porque eu tenho 2 filhos pequenos, eu não tenho rede de apoios, então assim, a única rede de apoio que hoje eu conto é a escola. Então, e durante as férias, né, como é que eu faria? Pensei em voltar para o mercado de trabalho no formato CLT. Apareceram várias oportunidades muito boas, mas quando eu parei para agradecer ao que eu já tinha, tudo se transformou. Então, eu percebi o seguinte, não está me faltando nada, meus filhos estão saudáveis, eu estou com saúde, graças a Deus tenho inteligência, né? Então, assim, eu preciso mais do que? Estou em paz com minha família. Então,
comecei agradecendo. Eu acho que o ponto de virada é aí, é você começar a agradecer o que você tem e não ficar se lamentando pelo que não tem. Porque quando você começa a agradecer, as coisas começam a acontecer ao seu redor. Parece que Deus olha para você e diz assim, agora você entendeu? E o universo, como você citou, também acaba nos ajudando a respeitar mais o nosso momento. Se hoje não dá para a gente fazer o que a gente tanto queria, vamos agradecer pelo que a gente tem hoje? Então, eu comecei a agradecer a Deus. Hoje eu não posso estar no mercado de trabalho, porque eu tenho 2 filhos pequenos, não tenho rede de apoio. Porém, eu estou muito feliz por eu ter meus filhos, ter minha casa, ter inteligência, ter o que fazer. E a partir daí, foi quando as coisas começaram a acontecer na minha vida. E aí eu decidi que eu ia me capacitar mais, que ia buscar estar em novos ambientes, para que as coisas viessem a acontecer. E do meio do ano para cá, tudo vem surgindo, tudo vem acontecendo de uma maneira tão fluida, tão leve, enfim, que eu sei que 2026 vai ser o meu segundo ano, porque 2025 já foi. Sim. Eu ouvindo sua fala, olhando para você, eu fiz uma retrospectiva do nosso movimento, do que a gente escuta de outras mulheres, você enquanto consultora de negócios, eu enquanto terapeuta que saí de 10 anos do universo só do autoconhecimento para estar no mercado, aprendendo sobre negócio e empreendedorismo. O quanto é difícil você ser empreendedora, mas desde que eu aprendi que das duas uma, ou você vai estar trabalhando muito para realizar o sonho dos outros, ou você vai trabalhar muito para realizar os seus sonhos. Então, hoje, com o mercado que tem ensinado a gente sobre negócio, sobre empreendedorismo, sobre gestão de tempo, gestão de negócio, né, saúde financeira, você pode, como o Dani falou, ela é mãe de 2 pequenos e ela tinha 2 opções, ou olhar só para o dinheiro, né, essa retomada do mercado, mas que isso iria tirar você do seu convívio com os seus filhos, né? Ou você pode estudar para continuar com o seu trabalho, ajustando sua agenda, sendo mãe, sendo dona de casa, sendo esposa, sendo empreendedora, né, sendo amiga, tantas outras, filha, irmã. Gente, nós somos tantas mulheres, Exatamente. Tantas pessoas dentro de uma única. E nós mulheres, nós temos muitas demandas, muitas, mesmo que no seu caso você não tem filhos, mas eu sei que as demandas não são menores do que as minhas. Não. Então, ser dona de casa, né, estudar, trabalhar, pegar trânsito todos os dias, isso daí, e assim, a nossa mente funciona um pouco mais acelerada, né? E assim, Nanda, eu falei sobre essa questão de estar com os filhos, e assim, meu novo momento é o seguinte, eu vou ter minha agenda baseada no que me sobrou, entre aspas, digamos assim, nos horários livres. Minha filha tem compromissos, né, faz natação, faz balé, e durante esses dias eu já determinei, eu não vou agendar nada, por mais que seja importante, mas assim, eu tenho essa responsabilidade com a minha família, com a minha filha, com meus filhos, então nesse horário não adianta, eu não vou colocar algo além, a mais, porque eu vou ficar doente, não vou fazer bem feito, vou ficar preocupada se a pessoa que ficou de levar minha filha levou mesmo, se já foi pegar ela, se ela, né, entendeu? E até a presença da mãe, estar ali perto daquela criança, vendo que a mãe tá ali, tá torcendo, tá acompanhando, faz toda a diferença para esse indivíduo lá na frente. Falando de negócio, de vez em quando eu participo de alguns eventos que eles tentam categorizar o nível do seu negócio. E aí eu me pergunto, eu sou uma empreendedora que trabalho com muitas mulheres. Você tem noção do que é a responsabilidade da minha vida guiando mulheres que são mães, que são esposas, que são mães solos, né? Mulheres que são CLT, que têm uma carga, que às vezes só pode receber atendimento às 20 horas. Então são muitas demandas. E aí eu fico, como é que um negócio pode ser mensurado pelo seu tamanho? Perfeito. Né? Quem é Dandara Brasil, que cuida de várias mulheres, de várias idades, de vários nichos? Imagine você ouvir a dor dessas mulheres e elas colocarem na sua mão a vida delas. Porque quando uma mulher dessa, ela marca uma consulta comigo,
seja no consultório presencial, seja no consultório virtual, seja nas rodas de dança, de autoconhecimento comigo, ela está colocando toda a vida dela e a ancestralidade dela. E uma vez uma liderança espiritual, eu estava fazendo um trabalho aqui para o estado, tinha mais de, eu nem sei quantas pessoas tinham ali naquela sala, e eu fui fazer a abertura do Azevist em novembro. E ele desceu e ele fez assim: você tem noção, Dandara, que você trabalha com Ori? Para quem é de matriz africana, Ori é orixá. Eu trago o Ori para quem é essa espiritualidade que guia você, que algumas pessoas podem chamar de fé, de crença religiosa, enfim. E aí ele disse: você trabalha com Ori e você trabalha com Odus, que é caminho, que são pés. Aquilo ali para mim, em 2022, foi muito impactante. Eu não tinha essa noção, sabe? E depois ouvi de pessoas dizendo: olha, eu estava pensando em suicídio. E ao sair da sua sala, eu saí com outro pensamento. Né? Então, assim, pensem direito sobre a vida de vocês, sobre as escolhas de vocês. Esse ano mesmo, agora de 2026, eu vou me dedicar muito mais para essas mulheres que buscam pelo meu trabalho, pelo autoconhecimento, pelo desenvolvimento, por esse cuidado espiritual. E que bom que agora a gente tem a tecnologia ao nosso favor. Hoje eu atendo mulheres que estão fora do Brasil, né? E aí com o programa com a Maelis me trouxe uma comunicação do nosso encontro em uma mesa onde estávamos várias nacionalidades, a única brasileira, mas que todos eles se comunicavam em inglês. O meu trabalho com a dança, ele também vai ter a parte traduzida no inglês, porque lá fora eu só posso atender brasileiros. Então, eu vou poder atender mais mulheres, homens, mais pessoas que queiram vivenciar o meu processo com a língua universal, que é o inglês, sem eu saber inglês. Que incrível, né? Que incrível. E, inclusive, a vinda da Maelis para o nosso podcast foi surreal. Foi uma experiência incrível trazer aquela menina jovem, com tanto propósito, com tanta missão. E quando ela citou que estava em busca de parcerias para expandir, né, seus negócios e seus interesses, eu me lembrei que tinha uma ponte que eu poderia fazer para ela, de uma atriz que está em busca também de criar um projeto para meninas aqui de Salvador. E aí eu fiz essa ponte entre as duas. E ela me agradeceu imensamente, a outra atriz também me agradeceu, porque elas estavam buscando um encaixe. E acredito que as duas em breve vão lançar algo. E eu fiquei muito feliz. Sim. Porque eu tive essa visão de empreendedorismo e fiz essa ponte entre as duas. E eu queria dizer a vocês o seguinte: às vezes a gente precisa disso, de parcerias. Eu acredito que, Dandara, a gente já deva ter, em muitos momentos, afastado parcerias. Não quero. Mas a gente tem visto que a parceria, quando ela é estratégica e é real, ela faz a coisa acontecer. E um caso que eu posso citar agora é o podcast Dandan, né? A gente pensava, cada uma de um canto, outra do outro, pensava em fazer um podcast, mas quando uma falou para a outra, pronto, tudo aconteceu. E foi a sintonia que fez com que isso acontecesse. E muitas vezes as pessoas deixam passar essa oportunidade. Sim. Tem sintonia com alguém, com uma amiga, com a vizinha, com um parente, tem essa sintonia, percebe que pode rolar algo, mas na hora de fazer acontecer, fica com medo. E a gente se jogou. A gente teve medo? Teve, mas a gente deixou ele ali no cantinho, né, e seguiu. E hoje, graças a Deus, nós estamos aqui já no 4º episódio. Sim. E assim, aprendendo. Porque cada episódio que gravamos, a gente aprendeu muita coisa. E a gente consegue mensurar quando a gente assiste outros podcasts. Né? Então, não é algo que foi feito de qualquer jeito. As pessoas dizem assim: como assim vocês fizeram um projeto em 72 horas? Mas é um projeto de 72 horas que eu tenho 14 anos de estrada me trabalhando com autoconhecimento, 4 anos de Sebrae. Quantos anos você tem estudando, né? Fez administração, consultoria. Aí eu fiz minha pós-graduação, fiz minha graduação em marketing, não quis usar. Naquela época eu não queria, não era o meu movimento. Então, assim, as pessoas, a mesma coisa quando contratam o serviço. Mas tudo isso, por isso, não. A gente consegue fazer algo, conseguimos fazer em 72 horas, porque quantos anos de estudo, de experiência, de estrada a gente tem? Exatamente. Então, dentro dos negócios, mulheres,
procurem. Está chegando aí, vocês podem entrar em contato com a gente, a Dani pode ajudar você, né? E aí ela vai falar de que forma ela pode ajudar. Eu já posso te orientar nesse sentido de presença, sabe, de autoconhecimento. Na constelação sistêmica familiar, Bert Hellinger dizia o seguinte, e isso é real: quando a gente está fora do nosso lugar, nada chega pra gente. Nada chega pra gente. Então, não está bem o que você está fazendo, você não está satisfeita com o que você está fazendo, para pensar como você pode mudar a estratégia. E quando você começa a ter orientação, como eu estava falando, quando eu oriento as mulheres, qual foi a percepção que eu tive? Como eu digo, a sua vida ela só vai avançar se você fizer algo, porque ninguém vai fazer nada por você. Nós, enquanto profissionais, é aqui, ó, você tem um caminho, ele está escuro diante das suas demandas, a gente pega uma lanterna aqui, ó, acende. Você pode ver com mais clareza esse caminho, e aí você vai escolhendo o que você quer fazer para chegar onde você tem que chegar. Agora, sabendo que uma coisa, é preciso dedicação, persistência e principalmente paciência, porque você vai precisar testar e aprender até chegar no ponto que você acha que é o ideal para você. E nós continuamos fazendo isso, né? Inclusive, nós mudamos de estúdio porque a gente queria também ter paz, né? E estamos em busca disso, né? Então, assim, a gente decidiu mudar de estúdio, testar um novo ambiente, porque nada tem receita pronta. Então, até a gente chegar ao ponto máximo onde a gente diz, agora sim, a gente vai continuar testando. E negócios é isso, é você testar, investir tempo, né? Às vezes dinheiro, mas tem que fazer parte essa etapa, né? Então, eu quero que a gente deixe tudo isso como reflexão, porque às vezes a gente quer se lançar de uma maneira muito perfeita, pronto, é desse jeito, já foi. Mas nem sempre a gente vai conseguir, né, na primeira tentativa. Então a gente vai tentando. O importante é não desistir e continuar. Sim. E o investimento, gente, para quem quer prosperar, isso é fundamental. Enquanto você não tem condições nenhuma, você pode ir pegando conteúdos gratuitos para ir aprendendo algo. Mas coloque como propósito. Porque quando uma coisa acontece muito séria na nossa vida, a gente dá um jeito de resolver. Então, pagar para ter acesso a conhecimento direcionado para você é uma escolha de muito alto amor. Eu só comecei a crescer nos meus negócios quando eu comecei a investir dinheiro, tempo e dedicação. Estar em ambientes somente gratuitos não vai te levar para o nível que você quer. É um começo. Então, invista em consultoria, a gente pode ajudar você. Aquilo que Daniele não conseguir te levar para o próximo nível, aquilo que eu, Dandara, não consigo, mas a gente conhece muita gente que pode pegar na sua mão e te levar para o próximo nível. Sem isso, a gente não avança. Isso mesmo, porque quando a gente entende que precisa de apoio institucional ou de profissionais que já têm uma clareza a mais a respeito de negócios, de profissão, o caminho fica mais leve, menos doloroso, né? E é isso que a gente quer propor para vocês também. Eu sou consultora empresarial, Dandara Brasil é terapeuta, tem muitas coisas que podem estar colaborando para seu negócio, para sua vida. E juntas a gente pode também, né, agregar a você tomar decisões bem mais assertivas. Dani, eu quero te fazer uma pergunta para que você responda e também já deixando esse convite a você, que é mulher, que é mãe de pequenos, ou que está saindo de algum movimento, que ainda não sabe o que fazer. Enquanto uma mulher que tem uma experiência de mercado, de trabalho, depois dessa pausa na vida, para se dedicar à família e à maternidade, e que agora retorna para o mercado dos negócios. Eu sei que você já falou um pouco das suas questões, mas eu queria que você trouxesse para as mulheres que estão nos assistindo, que são mães, e que estão em casa agora, e que às vezes estão até pensando, oh meu Deus, como é que eu começo um negócio? Como é que eu mudo essa realidade? Sem a culpa da maternidade, tá? E sem esse peso, porque eu acredito que deve ser bem puxado, porque eu não tenho filho e a minha vida ela é muito puxada por conta das escolhas que eu faço. Então, aproveitando essa finalização de ano,
O que é que você pode deixar para as mulheres que são mães, que estão em casa, que não têm rede de apoio e que quer começar um negócio? Abra seu coração pra gente. Ai, eu só não posso chorar, porque Pode, quando chore. eu começo a me lembrar de como eu comecei esse ano e como eu tô terminando, fazendo as escolhas certas. Então, assim, eu me emociono, sabe? Com a minha coragem, com a minha garra, com a minha força. E por eu não ter desistido de ir em busca, né, do meu propósito, de voltar a empreender. Primeira coisa que eu queria dizer o que você faz de melhor? O que as pessoas dizem que você sabe fazer muito bem? E você nunca parou para pensar que isso seria um negócio? Inclusive, a gente já falou muito sobre isso, né, nos últimos episódios, que nós temos esses dons, já viemos com ele, e às vezes a gente não percebe que isso pode ser o início de um negócio. Então, assim, eu sempre gostei de ensinar, sempre gostei de passar meu conhecimento para outras pessoas. Eu, enquanto gestora, sempre treinei novas pessoas para assumirem posições de cargos mais altos, e isso foi para mim o início, né? Então, assim, eu pensei em voltar a trabalhar como professora, olha só, porque eu sempre vi esse dom de ensinar, né, de saber passar a informação. Mas aí, quando eu vi que eu tinha muita bagagem nos negócios, no corporativo, então eu aliei a profissão, juntamente com o meu diploma de consultoria empresarial, para me tornar consultora empresarial. E eu digo que eu me sinto completa hoje. Então, assim, eu olhei para mim, o que eu sei fazer, o que as pessoas dizem que eu sei fazer de melhor, isso vai me deixar feliz? Então, quando essas 3 perguntas se encaixaram, eu voltei com muito mais força, sabe? E eu tenho ajudado mulheres, mães, a empreenderem, começando sem nada, sabe? Só com a vontade de empreender. E a primeira pergunta que eu faço é essa: o que você mais gosta de fazer hoje, se você fosse escolher? Então, assim, às vezes está de acordo com o que ela tem de dom, às vezes não, mas a gente, quando vai conversando, acaba se encaixando. Eu amaria ter uma loja de roupas. Por quê? Então aí ela vai falando, a gente vai destrinchando e vê que de fato ela tem um dom para aquilo. Então eu estou fazendo hoje um acompanhamento com uma empresária que está iniciando sua loja de roupas. Então ela está criando Instagram, fazendo tudo do zero, criando Instagram, criando card, né? Eu tenho ensinado a ela a fazer os cards, as artes para ela ir postar, né? Ir postando no Instagram dela, ensinando onde buscar fornecedores. Então, é por aí. Buscar o que você mais gosta de fazer, que aí depois eu vou alinhando para que essa pessoa caminhe de uma forma muito mais assertiva. Porque existem muitos caminhos que você pode ir, né? Você vai quebrar a cara aqui, depois ali, mas se você tem o apoio de uma pessoa que já passou pela mesma situação e que sabe que esse caminho vai te levar muito mais rápido, de uma forma muito mais estratégica ao seu resultado, é melhor você contar com essa pessoa, para que você não tropece demais, né, no meio do caminho. Já no meu caso, o meu serviço, ele começa, tem uma frase que diz: a sua dor é o seu serviço. O meu trabalho, ele é muito voltado para a alma, né? As dores da alma. Sim. As dores do espírito, coisas que a gente sente e que a gente nem sabe por que está sentindo. E eu tinha muito conflito interno. O que é que eu vou fazer? Com o que é que eu vou trabalhar? Porque eu não me encaixo com trabalhos ditos tradicionais, né? Trabalhos sistemáticos. Então, hoje, nas minhas parcerias, eu sou a cabeça criativa e eu preciso de alguém que seja mais sistemática, que estabeleça protocolos, tudo organizadozinho para seguir aquele roteiro, diferente de mim, que sou da questão da percepção, da leitura desse campo sistêmico, do que é que a gente pode fazer. E onde foi que eu me encontrei, gente? Com a dança. Eu parei um ano para dançar com a dança circular sagrada, para poder pausar minha cabeça antes de fazer uma pós-graduação, e a dança, ela foi abrindo os meus caminhos.
Então, a dança ela me tornou terapeuta integrativa de mulheres. Eu brinco que eu fui iniciada na dança há 14 anos. Há 13 anos eu me tornei terapeuta através de várias práticas e de ferramentas. Em 2017 eu criei um método chamado EVOT4, que é um método que sou eu, você e o todo na frequência do 4, porque o 4 ele é estabilidade. Então tem toda uma construção. Agora em 2025 ele vai passar por uma transição para chegar muito mais atualizado em 2026, abarcando muito mais mulheres, muito mais negócios, muito mais almas que estão buscando por esse serviço meu. E a dança, ela me levou, quando eu vim buscar entender sobre esse negócio, me tornou mestra de cerimônia, me tornou empreendedora do cuidado. Com o nosso encontro, me tornou apresentadora. E agora eu estou desenvolvendo a minha plataforma, que é para que todas as mulheres, assim como uma mãe, por exemplo, talvez Dani não conseguisse dançar comigo dentro do meu método no horário que eu encontro as outras mulheres. Mas no horário que os filhos dela estão na escola, ela encontra uma horinha ali do dia, é aquele momento dela, e ela vai dançar comigo através da plataforma. Então, é o que Dani falou. Primeiro é identificar o que você gosta, o que você quer, é se jogar mesmo, é se lançar e começar a fazer. E é no caminho, é no processo que a gente aprende. E assim, Dandara, uma coisa que acontece muito com a gente vem a ansiedade, porque você quer começar seu negócio logo, você quer fazer bem feito, você quer sucesso. E a gente tem que ter cuidado para não atropelar com a nossa vida pessoal, né? Porque no início acontece isso. Então, assim, quem são as pessoas que não podem deixar de fazer parte da sua vida? Seus filhos, sua família. Então, assim, você tente primeiro, antes de você começar, organiza seu ecossistema, né? Quem está no seu meio, organiza seu tempo para que ninguém fique de fora, né? Organiza sua agenda. Por isso que eu falei, hoje minha filha tem os horários X para isso, X para aquilo. Nesses horários eu não posso ter compromissos profissionais, porque eu sei que sou eu que tenho que fazer aquilo ali. Então é isso. Então nesse horário onde eles vão estar dormindo, ou no horário que eles vão estar lanchando, aí eu vou me organizando para que eu vá fazendo o meu trabalho. Ou no horário que eles estejam na escola, em alguma atividade. Nesse horário é o melhor tempo para que você se dedique ao seu negócio. Porque quando a gente está em casa com os filhos pequenos, toda hora a gente é interrompido, né? Você que é mãe, você sabe muito bem disso. E acaba que você não se dedica, não faz bem feito. Então, organiza direitinho sua agenda para que você se dedique muito bem a todas as esferas da sua vida. E estamos chegando ao final de mais um episódio do podcast Dan e Dan. Último do ano, né? Último do ano. E a mensagem que a gente quer, eu vou falar um pouco da minha mensagem, deixo para a Dani fazer a finalização. E aí, mulheres, o que eu digo para vocês, busquem profissionais que sejam referências, que alguém que já vivenciou um processo te indique essa pessoa. Porque eu, enquanto terapeuta, enquanto consultora de autocuidado, de presença e de orientação para o seu negócio, eu só posso te orientar até onde eu fui. E eu só oriento para vivenciar aquilo que eu vivencio. Então, busque profissionais que alguém te indique, tá? Então, o que eu desejo para você é que você olhe para a sua roda da vida. Vou deixar uma roda da vida com você, Dani. A roda da vida eu utilizo de uma forma muito diferente do que o mercado fala. Eu trago percepções onde você precisa colocar mais pensamento, né? Onde você precisa mudar seus pensamentos, onde você precisa colocar mais emoção, onde você precisa colocar mais ação. Porque às vezes, por exemplo, eu estou focada no dinheiro, no meu trabalho, e aí a minha roda da família está baixinha. Um pneu, um carro, se os 4 pneus eles não estiverem calibrados, sim, e ele furar, você não vai sair do lugar. sim. Então assim é a roda da vida. Então a gente olha para o lugar que a gente menos está olhando, porque quando a gente coloca a energia ali naquela que está menos focada, é que aquela que a gente está colocando mais foco avança. Então o meu recado de final de ano para você é esse: busque se autoconhecer, busque equilíbrio, busque amor, escolha você,
faça escolhas, desapegue, feche ciclos que já não servem. 2025 é um ano 9, é um ano de fechamento de ciclo, para que a partir do dia 1º de janeiro você possa ressurgir e recomeçar. Se você quiser ajuda com a sua roda da vida, com outras ferramentas, pode me procurar, a gente vai colocar aqui meus contatos. É isso. Com você, Dani. E eu gostaria de acrescentar, dizendo o seguinte, que é preciso a gente, além do, digamos assim, do método que já existe, que a gente já conhece, que é aquela regrinha, buscar também novas ferramentas para agregar na nossa vida, né? Então, assim, eu nunca experimentei a roda da vida, mas várias coisas que Dandara já me falou dentro da profissão dela já me ajudou muito. Respira, calma, uma coisa de cada vez, quando estiver aqui, foque só nisso. Então, isso agrega demais para a nossa vida pessoal, profissional. E eu queria dizer a vocês, mulheres que querem empreender, inclusive, que olhem as duas coisas. Olhem o seu emocional, olhem a razão também, mas olhem o emocional. Porque a gente realmente gera muita ansiedade, como eu falei, nesse início, ou quando a gente já tem um negócio e as coisas não estão caminhando, a gente fica muito ansiosa. E às vezes quando a gente olha para outro lado, né, um lado emocional, o lado mais da terapia, a gente começa a se realinhar. Então é isso. Muito obrigada pela sua participação com a gente. Até o ano que vem, Dani. Até o ano que vem, Danda. Que seja um ano de muitos episódios, né? Que a gente possa agregar muito na nossa vida e na vida de vocês que estão nos assistindo. Quero até aproveitar para agradecer a todo o povo do Rio Grande do Sul que tem nos assistido, que tem nos recebido todas as manhãs de segunda-feira às 9 horas, e também aos nossos patrocinadores. Sim, sim. Que é a nossa empresa Dandara Brasil, DL3 Consultoria, A3 Engenharia e a Photosystem, são esses, e também aos nossos parceiros, que é a Laura Story, a V Carvalho e também a TV+, por nos dar esse espaço aí todas as segundas-feiras, 9 da manhã. Então, que esse ano seja um ano incrível, de muitas realizações, mas que primeiro a gente busque isso, a gente busque dar o primeiro passo, né, com estratégia, com foco, com propósito. É isso. Aí agora a gente só se abraça. Tchau. Ó, o brinde, tem que ter o brinde no final. Ah, sim. A sua palavra. Minha palavra vai ser prosperidade. Reinício. Gratidão.